Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo sobre posse e propriedade. Primeira parte, acerca do direito das coisas. Estamos classificando a posse porque nós vimos que ela pode alcançar algumas nuances e a depender da qualidade da posse ou da espécie da posse, nós teremos um tipo de proteção possessória ou não, e teremos a aquisição de outros direitos, como por exemplo a retenção por benfeitorias, como por exemplo também a diminuição do prazo da uso capião, por exemplo no caso da posse de boa-fé. Nessa aula nós falaremos então sobre uma outra classificação, que é a classificação disciplinada pelo Código Civil, lá no artigo 1200, que vai falar da posse justa e da posse injusta. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe aí, vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Então, olha lá, nós vamos iniciar, na verdade, essa classificação da posse justa e injusta. A gente vai utilizar duas aulas, porque é importante que a gente compreenda toda a extensão dessa classificação. Ela não é mais importante do que as outras, mas ela merece um estudo um pouquinho mais criterioso, até porque a gente vai ver que nesse caso, se a posse for injusta, perde o possuidor o direito de proteção à posse. A gente viu que a posse direta e a indireta, a posse exclusiva e a composse, elas só aumentam a possibilidade da tutela possessória. Nesse caso, a gente vai ver que se nós estivermos diante de uma posse injusta, o possuidor injusto perde o direito de proteção da sua posse. Quero lembrar mais uma vez que o fato de nós classificarmos a posse em posse justa ou injusta não exclui aquela classificação lá da posse direta e indireta ou da composse em posse exclusiva. Eu posso ter alguém que diretamente exerça a posse em conjunto com outra pessoa e essa posse ser injusta. Ou eu posso uma pessoa que exerce indiretamente a posse de uma coisa, exerce de forma exclusiva e ser essa posse injusta. Então, aqui continuamos cumulando as classificações. Bom, onde está, então, disciplinado o que é uma posse justa e o que é uma posse injusta? Então, o artigo 1200 vai dizer que tem posse justa aquele que não a adquiriu, ou seja, a posse que está eivada, está livre dos vícios da clandestinidade, precariedade e violência. Rol taxativo do 1200, que vai dizer, então, que o possuidor que adquirir a posse mediante violência, clandestinidade e precariedade, ele poderá adquirir essa posse, porém a qualidade da sua posse será de posse injusta. Nós já vimos, quando a gente estava conceituando o que é posse, vimos que aquele que adquire uma coisa mediante violência e clandestinidade não tem posse. Nós vimos que ele tem mera detenção. Então, aquele que adquire uma coisa furtando, aquele que adquire uma coisa invadindo, aquele que adquire uma coisa causando violência, dor física em alguém, a gente viu que ele não tem posse, ele tem mera detenção. Porém, essa mera detenção poderá evoluir para a posse. E se evoluir para a posse, a gente vai dizer que ele terá posse, mas a sua posse será injusta. Então, todo aquele que adquirir a posse mediante violência, clandestinidade ou precariedade, ele poderá adquirir posse injusta. Por que é importante essa classificação? Porque a depender, então, do modo pelo qual foi adquirida a posse, essa posse poderá ser protegida ou não. O possuidor justo é aquele que pode proteger a sua posse, extrajudicial ou judicialmente.
O possuidor injusto não tem proteção possessória em face do antigo possuidor. A gente vai ver que o possuidor injusto pode sim proteger a sua posse, mas em face de terceiros, estranhos que venham a turbar ou esbulhar a sua posse. Mas em face do antigo possuidor, ele não tem qualquer tipo de defesa, ele não tem qualquer tipo de possibilidade de defesa da sua posse. O que é posse justa? É aquela então que é adquirida sem qualquer tipo de vício, e vício esse, nesse caso, vícios que serão analisados de forma objetiva. A gente vai ver que há a possibilidade de que alguém tenha adquirido a posse de uma coisa, sendo que, ou sem saber que ela decorre de uma posse violenta ou de uma posse clandestina. É possível? É. Para a classificação da posse justa ou injusta, não importa se a pessoa sabe ou não. O que importa é, houve violência, clandestinidade, precariedade? Sim, então a posse ela é injusta. Se a pessoa sabe ou não, aí é uma outra classificação, é a posse de boa ou de má fé. Então vamos imaginar que eu alugue uma casa e faço um contrato de locação, estou morando lá na casa, de repente eu recebo lá uma ação de despejo vinda de uma pessoa que diz que é o verdadeiro proprietário. Eu falo, não, mas eu estou alugando de um proprietário, eu não sabia que na verdade o título constitutivo daquela propriedade ali era falso, que a pessoa tinha invadido a casa e estava alugando ilegitimamente a casa para mim. O fato desse exercício dessa posse decorrer de uma clandestinidade, por exemplo, faz com que a minha posse seja injusta. Perante o dono dessa casa, eu não tenho qualquer tipo de proteção, eu não tenho qualquer tipo de defesa possessória, porque a minha posse ela é injusta. Agora, mesmo eu não sabendo, e se eu não sei, então, acerca dessa injustiça, eu sou um possuidor de boa fé, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Então, quem é possuidor injusto, sabendo ou não, tendo sido aquele que praticou a violência, a clandestinidade ou não, se no momento da aquisição houve ali violência, clandestinidade, precariedade, a posse é injusta. Então, no caso de uma locação em que o locador é o verdadeiro proprietário, eu tenho uma posse justa. No caso do empréstimo de um carro, em que a pessoa, sendo proprietário, vem e me empresta esse veículo, eu tenho uma posse justa. Então, são aqueles casos em que, ou mediante ali, né, um contrato de compra e venda em que eu adquiro a propriedade da coisa, eu tenho posse justa, ou se é uma posse derivada, decorrente da locação ou decorrente de um usufruto, eu também tenho a posse justa. Então, a posse injusta é aquela adquirida, rol taxativo do 1200, mediante clandestinidade, violência e precariedade. Vamos começar pela violência. A violência, ela equipara-se ao crime de roubo lá do Código Penal. Então, é a aquisição feita mediante o uso da força bruta ou intimidação, que contraria a vontade do possuidor, que não tinha a menor intenção de transferir a posse para aquele que está exercendo a violência, mas porque ele tem um medo, um fundado temor contra a sua própria vida ou a vida dos seus familiares, ele acaba então cedendo aí ou desistindo de resistir a essa violência. Então eu tenho uma pessoa que venha, se utiliza de força bruta, se utiliza aí de uma forte intimidação a ponto de gerar um medo tão grande no possuidor que ele acaba, mesmo contra a vontade dele, então desistindo, né, de defender a sua posse. Aqui, pessoal, essa violência, ela não precisa ser praticada diretamente em face do possuidor para que ela se caracterize. Essa violência, ela pode ser praticada inclusive em face do detentor. Às vezes eu tenho lá um caseiro que está na fazenda e a violência é empregada em face dele. Ainda assim, há o vício da violência. Ainda assim, eu preciso entender que há o vício da violência. Cuidado, tá?
que a posse não será automaticamente injusta. A pessoa invadiu a fazenda, ela já tem posse injusta? Não, a gente viu que ela tem mera detenção. A gente vai ver que há a possibilidade de transmutação dessa detenção em posse injusta, e a gente vai entender em que momento isso acontece. Um outro tipo de vício é o vício da clandestinidade, que se equipara ao crime de furto, lá do Código Penal. É quando, então, o agente causador aí desse vício, ele vem de forma sorrateira, ele vem de forma, então, ali oculta e acaba praticando o vício da clandestinidade. É quando eu furto uma coisa, é quando eu mudo uma cerca de lugar quando o outro vizinho, o outro proprietário não está vendo. É quando eu sorrateiramente ajo no intuito de me apropriar fisicamente de uma coisa. A clandestinidade, ela é caracterizada pelo agir oculto, né, da pessoa. E a gente sabe que ela é contrária à própria característica principal da posse, que é a sua publicidade. Por isso que, enquanto pairar a clandestinidade, enquanto a coisa não for utilizada de forma pública, eu tenho somente mera detenção. Então, se eu furtei um carro e escondi, se eu mudei lá a cerca de lugar, né, e tô quietinho e fiz isso sorrateiramente, enquanto isso permanece, né, sem o conhecimento do possuidor, ou que ele tenha condições de conhecer, né, o meu ato, o meu comportamento, então ali existe somente mera detenção, que poderá evoluir para posse injusta, e a gente vai ver como isso acontece. Já o vício da precariedade, ele se assemelha ao crime da apropriação indébita lá do Código Penal. É quando eu me aproprio indevidamente de uma coisa, é quando eu abuso de um direito. Na verdade, eu tinha um direito, na verdade, eu tinha uma posse, e essa minha posse, ela era chamada de posse justa. Só que eu escolho não devolver a coisa. Tendo a obrigação de devolver, eu não a devolvo. Tendo a obrigação de restituir a coisa ao seu verdadeiro dono, eu não a devolvo. Aí nós estamos diante do crime do vício de precariedade. Então eu aluguei uma casa, tinha a obrigação de devolver a casa em dezembro e não devolvi. Se eu não o fiz e permaneço na casa, eu permaneço de forma ilegítima. E aí, eu que tinha posse justa, porque eu tinha um contrato de locação e eu pagava aluguel, passo a ter uma posse injusta. E aqui nós vamos aprender na nossa próxima aula que não existe detenção, porque o próprio artigo 1208 vai dizer isso, que o que impede a aquisição da posse são os atos de mera violência e clandestinidade. Na precariedade, não. Porque na precariedade, eu já tenho como saber de cara, no momento exato, quando a pessoa passa a exercer ilegitimamente a posse. Lá na clandestinidade, vamos imaginar que eu tenho uma casa na praia. E eu vou lá 2 vezes no ano. Eu tenho alguém que cuida dessa casa para mim. Só que a pessoa ficou meio adoentada e está um pouco ausente. E eu descubro 2 meses depois do ato de clandestinidade que alguém está lá morando nessa casa, que alguém está usando a minha casa de forma indevida. No período em que eu não sabia ou que eu não tinha condições de saber, a pessoa que invadiu tem mera detenção. Agora, pode ser que essa detenção passe a ser posse injusta. A mesma coisa acontece lá na violência. A pessoa vai e, mediante emprego de violência, acaba invadindo a minha propriedade. Eu tenho o direito de me defender, eu tenho o direito de reagir. Quando eu paro de reagir, é que aí pode evoluir, então, essa detenção para posse injusta. Eu preciso de um tempo para poder reagir ou não a essa violência.
Agora, na precariedade, não. Na precariedade, eu sei que a pessoa está na posse da coisa que é minha, eu autorizei ela a estar na posse da coisa que é minha, sei quando ela tem que me devolver e vou saber exatamente a data em que ela tinha que me devolver e não devolveu. Ou seja, eu vou saber exatamente a data em que o vício vai acontecer. Se ela tinha que me devolver no dia 10 e não devolveu, dia 11 ela está ilegitimamente na posse. Dia 11, então, ela não poderia estar mais na posse. Então, nesse caso, em razão dessa posse justa que existe primeiro, não há detenção, há transmudação direta da posse justa para a posse injusta. E a gente vai aprender isso na nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a posse justa e a posse injusta, até porque ela exclui a tutela possessória do possuidor injusto. Então é importante que a gente analise, né, todos os critérios dessa classificação. Então espero vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.